bom? Então, Colossenses 3, 12 até o 17 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Senhor, nós carecemos da Tua mão sobre nós. Tanto as crianças que saíram para estudar a Sua palavra, que o Senhor dirija os professores e professoras, que os coraçõezinhos possam ser receptivos à verdade, e quanto aos que aqui se encontram na nave do templo, nós também rogamos que o Senhor visite cada coração. Que o Senhor sustente os que estão cambaleando, que o Senhor confirme os que estão caminhando de maneira firme, que o Senhor quebrante os que estão endurecidos contra Ti, mas que todos nós experimentemos da presença do Senhor nesta manhã. A Tua palavra vindo e trabalhando em nossa alma, Senhor, a fim de que reflitamos a Tua glória e que possamos ser útil para quem está próximo de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um fenômeno interessante que tem afetado a Igreja de Cristo. Pessoas que professam fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas são contra a igreja local. São pessoas que dizem, olha, eu conheço Jesus, eu sigo Jesus, mas elas acham um absurdo isso que está acontecendo aqui agora. Você sentado no banco, nesse local, e a gente podendo ter a pregação da palavra. O problema, eles não aceitam, eles acham que isso não é o verdadeiro cristianismo. As razões para essas pessoas não aceitarem isso, além dessa do que foi falado, são as mais diversas. Algumas têm um fundo de razão, algumas acham que a igreja local falhou. Um dia no Rio de Janeiro, estava fazendo evangelismo na Copa, nas Olimpíadas, estávamos na Praça 15, enquanto estava voltando com um grupo que nós estávamos ajudando a fazer evangelismo, eu achei no chão dizer assim, a igreja falhou. E atrás, leia somente a Bíblia. Eu peguei aquilo e disse, a igreja nunca vai falhar. Cristo prometeu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não depende de nós, está na mão de Cristo. Mas há pessoas que estão desanimadas, machucadas e não veem mais esperança nesse modelo. Uma das razões que nós podemos pautar é que, realmente, há lideranças de igreja que se portam como o diabo e machucam pessoas. E a única referência que essas pessoas possuem de Deus é a liderança da igreja, são as pessoas que estão na igreja. Elas não esperariam que, olha, o irmão ou a irmã fizesse tal coisa, e com isso elas ficam desanimadas e não querem vir mais à igreja. Outras atacam a ideia da igreja apenas como uma desculpa para não se submeterem à autoridade. Pressupõe ordem aqui, pressupõe que existem pessoas que podem direcionar e outras não. Então tem pessoas que não suportam a ideia de ter que se submeter. Eu sou livre, não quero ninguém ditando a minha vida. Então elas também se opõem à ideia da igreja local. O problema é visto naquilo que elas esperam de um grupo,
mas que eles mesmos não podem ou não estão dispostos a dar. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Por exemplo, por causa da imaturidade em que se encontram, não possuem capacidade espiritual para lidar com os problemas que experimentam na igreja. E sabe, vai ter problema na igreja porque a igreja é composta de pessoas pecadoras. Sabe aquela pessoa que você vê como exemplo e um dia pisa na bola? E você fala, oh! A pessoa pensa que aquela pessoa já foi glorificada, já está sem pecado, né? E aí, nossa, aquele irmão falhou, eu não vou mais à igreja, aquela igreja que não sei o quê, e aí a gente aí tem a ideia de que não é por Cristo que a pessoa está ali. Então tem pessoas que preenchem os bancos, que não possuem maturidade, que não têm um fundamento firme em Cristo, um relacionamento firme com Cristo, e elas não têm a capacidade de lidar com o erro do outro. Não têm a capacidade de enxergar o outro como alguém que tem limite, que tem falha e que precisa de ajuda, e por causa disso, vou embora, não quero saber mais de igreja. Uma segunda reação que existe nesses determinados grupos é o seguinte: confundem estar na igreja com estar na glória. Quando eu falo essa expressão estar na glória, é a ideia bíblica, ou de um futuro que nós ainda aguardamos, que é quando Cristo vier e retirar a presença do pecado que há em nós ainda. Pode acontecer de 2 maneiras. Se eu morrer agora, eu vou experimentar isso, não vou ter pecado na presença de Deus. Ou se Cristo retornar agora, os salvos serão transformados e receberão um corpo glorificado. Então tem gente que vem à igreja e acha que a igreja já é estar na glória. Todo mundo que está lá não tem pecado. Está todo mundo perfeito. Ninguém vai errar, ninguém vai falar algo atravessado, ninguém vai reagir de maneira um pouco mais calorosa. E por causa disso, quando a pessoa se depara com pessoas assim, ela fica desanimada. Deseja ser visto como uma pessoa que tem falhas, espera o perdão do próximo, mas não olha para o próximo como alguém que está sujeito a falhas. Os outros devem ser perfeitos, menos ela. Então tem pessoas que vêm com essa mentalidade para a igreja. Todo mundo que está do meu redor não pode errar, mas se eu errar, eu quero que todo mundo me perdoe, eu quero que todo mundo me ajude, eu quero que todo mundo releve, porque eu sou pecador. Em alguns casos, são pessoas que não foram convertidas, não foram transformadas pelo Evangelho. Sua base de relacionamento não está construída em Cristo e no Evangelho, mas em qualquer coisa que julguem conveniente buscar numa igreja local. Às vezes as pessoas vêm para a igreja porque precisam de atenção. E elas entendem que, olha, lá na igreja eles vão me ouvir, eu vou poder falar. Às vezes as pessoas vêm à igreja porque estão procurando casar, estão procurando um parceiro. Falam, não, lá fora não tem ninguém que presta, mas acho que na igreja eu vou encontrar alguém que presta. Ó, já tem um monte de gente sorrindo ali. Ó. Lá na igreja eu vou encontrar alguém que presta, porque na igreja o pessoal é sério e tal. Essa é para casar, e esse é para casar. E às vezes vêm para a igreja com essa motivação. Tem pessoas que vêm para a igreja para barganhar com Deus. Precisam desesperadamente de algo que entendem que está na categoria de milagre. E eles entendem, só Deus pode realizar milagres. Então eu vou para a igreja. Eu vou assistir os cultos, vou participar das reuniões, vou ofertar, o que puder eu vou fazer, mas no final, quando eu ajoelhar e orar, eu espero que Deus me retribua por aquilo que eu estou investindo. Deus não é um banco, que você faz um consórcio e vai pagando e uma hora você é contemplado. Então, há pessoas que se aproximam da igreja local com essas noções distorcidas, e eles não vivem corretamente na igreja e não podem viver corretamente com suas famílias. Então, o propósito do sermão hoje, através desse texto, é mostrar como que convivendo ou vivendo o evangelho na igreja vai te dar base, sustentação para você viver saudavelmente com a sua família. E não é o inverso. Se eu estiver vivendo bem com a minha família, eu vou poder viver bem na igreja. Não. No berço do Evangelho, que é a igreja, você vai ter o poder, a direção para viver bem dentro de casa. Eu quero enfatizar esse ponto, é o seguinte: não venha com máscaras para a igreja. Eu tenho um caso triste que eu ainda não terminei de acompanhar lá na igreja,
basicamente meu braço direito, o vice-presidente, o diácono, o exemplo para toda a igreja, vai fazer 1 mês que se separou da esposa. E nesse 1 mês ele não aceitou receber visita minha, de nenhum dos diáconos, ninguém conseguiu acessar ele para pelo menos nós ouvirmos o que aconteceu. E infelizmente o que eu suspeitava era a realidade. Ele era uma coisa na igreja e era outra dentro de casa. Se você vier com máscaras na igreja, uma hora o calor da situação vai derreter a cera da máscara. E aí você vai ser exposto por quem você é. Quando você vem para a igreja, da maneira como Deus te vê, um pecador salvo, alguém que precisa diariamente de transformação, você não vai preferir a sua reputação, você vai preferir a transformação diária de Deus na sua vida. Você vai desejar, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecaminoso, e eu quero que o Senhor trabalhe nessas áreas, porque o Senhor é digno de que eu reflita o Senhor nessas áreas, e isso vai ser uma bênção para a sua família dentro de casa. Então, qual é o que nós vamos procurar saber nesses breves versículos aqui? Primeiro, na igreja local, você pode observar o poder prático que o Evangelho possui. Eu vou falar muito essa palavra, Evangelho. Então, quando eu disser Evangelho, existe um apenas. Lá fora existem vários. O Evangelho da Prosperidade, o Evangelho segundo Allan Kardec. Tem várias boas notícias lá. Mas quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos dizendo das boas novas de que Deus, em Cristo, perdoa, transforma e restaura pecadores e chama estes à comunhão com Ele. É basicamente isso que você vai ter que ter em mente. Quando eu disser o Evangelho quais são as implicações da mensagem da cruz no nosso dia a dia, no nosso relacionamento aqui diário. Então, na igreja, é importante que você venha à igreja, e como eu disse ontem, a igreja não é talvez a sua última opção, a igreja é sua única esperança. Aqui é o lugar onde você vai ver que chegam pessoas destruídas e saem restauradas. Pessoas que tinham certos vícios, certas inclinações, e a mensagem do Evangelho transforma essas pessoas. Eu não sei, eu tive um impacto muito grande com a cultura do Rio de Janeiro. Eu não sou carioca, eu sou do interior de São Paulo. No Rio de Janeiro, você trabalha com cacos de pessoas. Você chega para trabalhar com alguém, e aí tem uma irmã que tem 3 filhos de 3 pais diferentes, e chega à igreja e a vida está destruída. Ou você vai lidar, eu tive que acompanhar muitas famílias com casos de filhos presos em drogas. Teve uma vez que eu fui visitar um homem, e quando eu cheguei para visitar, o filho dele estava dormindo na varanda, por causa do vício no crack. E eu perguntei, irmão Sérgio, por que teu filho não está dentro de casa? Ele disse, se ele entrar, eu vou estar assinando o atestado de óbito dele. A milícia já prometeu o meu filho, e se ele entrar aqui, eu vou estar contribuindo para que ele morra. Eu quero que ele vá embora daqui. E esse filho já tinha roubado o pai umas 4, 5 vezes, de limpar a casa. E nós oramos, intercedemos muito, e ele tinha 2 filhos nas drogas. Esse que eu encontrei deitado, restaurou, se batizou, foi salvo, está com família, está estruturado. O mais novo foi morto a pauladas. E depois que o filho morreu, o pai deixou de ir à igreja. Ele ficou tão abalado com aquilo que ele achou que Deus não foi fiel com ele. Mas famílias possuem problemas. Famílias possuem dificuldades, e nós chegamos com essas dificuldades na igreja e esperamos que neste convívio Deus transforme o nosso coração e que nós sejamos diferentes. Então, na igreja você vai poder observar o poder que o Evangelho possui. Qual é o poder que o Evangelho possui? De transformar pessoas. Olha o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O meio dessa transformação está em Deus. O texto diz que estas pessoas são santos e amados. E a ideia aqui é que eles foram separados e foram amados por Deus. Todo aquele que é separado por Deus e amado por Deus é transformado. Você pode fazer essa análise interna de si mesmo, pensando nisso. Deus te ama e Deus te separou.
mas você vê transformação na sua vida? Uma coisa é eu sentar ao banco e cantar tudo que foi cantado, mas lá no fundo, a pergunta que o pastor Fabiano sempre tem feito no final de todos os sermões: você tem certeza que você é um salvo? Você cantar, mas sabendo que não é a sua realidade, não é o que você experimenta, não é o que você sente, não é nem o que você quer de fato. Todos os que foram santificados, colocados de lado, por exemplo, isso aqui é o copo santificado do pregador, é separado para o pregador aqui tomar água. Essa é a ideia. Ele é tirado de um canto e colocado no outro para um uso específico. Quando Deus salva alguém, ele é tirado da influência do mundo e ele é colocado numa posição com Deus, e a cachoeira do amor de Deus sobre essa pessoa transforma ela. E a transformação, Paulo ele vai mostrar aqui qual é o resultado dessa transformação. Quem tem o toque da santidade de Deus e do amor de Deus, ele vai dizer que essa pessoa ela é internamente misericordiosa. Lá nas bem-aventuranças diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu estava falando com o irmão João, acho que foi ontem à noite, que misericórdia é uma característica do crente, que é você olhar a miséria do outro, é você sentir a miséria. Misericórdia vem dessa raiz, miséria. E tem a maneira geral que todo crente tem que olhar para o outro e deixar de dar o que a pessoa merece, e graça é você dar o que a pessoa não merece. E tem um outro aspecto da misericórdia, que é em Romanos 12, que é aquele que exerce misericórdia com alegria, que é pessoas que recebem um dom de Deus, um presente, uma capacitação. São pessoas que podem estar diante de outras que estão em grande sofrimento, sem ser tomado pelo sofrimento do outro. Geralmente, quem tem dom de misericórdia são pessoas que gostam de visitar hospitais, asilos, estar com enfermos. E o texto diz que é para exercer misericórdia com alegria, porque se você chegar sem alegria, você vai ficar lá também, alguém vai precisar ir lá te rebocar da situação. Eu disse para o irmão que na segunda-feira agora eu fui ao Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, visitar a mãe de uma menina que tem frequentado a igreja. Ela estava praticamente inconsciente, sem nenhuma resposta com o mundo externo. Pude falar do Evangelho para ela na segunda, e na terça de manhã ela morreu. Mas eu não tenho esse dom de misericórdia de ver o outro sofrendo e aquilo não causar efeito em mim. Estava comentando com um irmão que eu pude visitar ontem, que eu não pensava ser pastor, eu pensava ser um missionário na África, né? E eu gostaria de ser um tradutor lá, de ajudar com línguas. E na igreja que eu pastoreio, antes de eu chegar lá, eu estou pastoreando a mesma igreja há 8 anos, antes de eu chegar a essa igreja, a igreja tinha enviado um casal para a África, para começar uma igreja lá. Então, às vezes que essa irmã e o irmão vêm passar tempo aqui no Brasil, e eles contam as histórias lá, eu entendo porque Deus não me mandou para a África, porque eu ia entrar em depressão lá. Eu ia sucumbir de tristeza de ver pessoas experimentando uma miséria que talvez não dá para achar uma palavra no dicionário e não poder fazer nada. Mas o salvo, ele tem isso de base. Ele olha para o outro e consegue conectar com a miséria do outro. Quem foi transformado por Deus entende a miséria do outro, porque é um miserável, a não ser que você não se veja como um. Você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sou um miserável pecador. E às vezes tem uma coisa interessante, na presença de Deus em particular, nós falamos tudo ruim de nós. Senhor, eu não presto. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou um miserável. E aí quando alguém do lado de fora diz: realmente você é um miserável. Eu não aceito isso. Então está mentindo para Deus. Se você reconhece para Deus, mas quando o outro reconhece, você não aceita. Quem foi tocado por Deus, além de ter essa misericórdia, tem benignidade. Benignidade é uma disposição interna. Qualquer pessoa que chega ao seu lado, você tem a inclinação para o bem. Geralmente se diz o quê? Olha, você tem que ter um pouco de malícia. Você não pode ser inocente. As pessoas chegam perto de você e você tem que ter um pouco de malícia para se proteger. A ideia de malícia, a raiz de malícia é mal. A pessoa está dizendo para você o seguinte: você tem que ser mal.
Se você quiser sobreviver nesse mundo de cão aí, você tem que ser mau. E a Bíblia está dizendo o contrário, Deus está dizendo o contrário. O salvo, ele é benigno. Vai chegar qualquer um perto de você e a sua intenção é pro bem. Além de ser benigno, ele é humilde. E humildade não é você falar pouco de você, é você pensar pequeno de você. Porque você está diante de alguém maior. Teve um irmão lá no Rio de Janeiro, ele veio dos Estados Unidos, ele veio para plantar igrejas, e é aquela pessoa assim que quase não fala, bem humilde, bem assim calado, mas a lição de humildade que eu recebi desse irmão, é que toda vez que nós parávamos para conversar, esse pastor, ele chegava, olha, eu estou pensando em pregar em tal texto, o que você acha desse texto? E a gente conversava, né? Mas ele sempre vinha buscando ensinamento. Até um dia que eu estava com uma outra missionária, e ela falou, olha, o pastor Brandon vai voltar para os Estados Unidos, que ele vai defender a tese de doutorado dele. Ele já tinha 2 mestrados em cursos de teologia, e ele estava voltando para defender o doutorado, e naquela hora no banco uau, o irmão está terminando o doutorado e está perguntando para mim, um barriga verde, o que o texto significa. Quem tem o hábito de estar na presença de Cristo nunca tem uma visão alta de si mesmo. Por isso, não se preocupa quando os outros têm uma visão baixa dele ou dela. John Bunyan, ele disse o seguinte, que aquele que está caído não precisa temer a queda. Se você vive baixo diante de Deus, ninguém pode te rebaixar. E às vezes nós dificultamos o relacionamento porque o Evangelho não é o nosso foco, e aí nós temos uma visão elevada de nós mesmos. Quem foi tocado por Deus é misericordioso, é humilde, é benigno e é manso. Mansidão, o pessoal fala assim, olha, eu não tenho sangue de barata. E eu já ouvi lá no Rio de Janeiro de algumas pessoas assim, olha, Deus me converteu, mas não converteu minha mão ou meu braço. Tipo, eu vou agredir. Eu não sou bobo, eu não sou moleque, eu sou um homem. Já ouvi também esse tipo de frase no momento do calor. E aí a gente tem que lembrar, falar, não, você é um crente. Antes de você pensar em todas essas coisas, você é um salvo, você é um crente. O que é manso? Manso é você não se levantar para defender-se, porque Deus vai te defender. Tem um exemplo disso no Velho Testamento, Moisés. Arão e Miriam, eles começam a falar mal de Moisés. Moisés pegou aquela egípcia, e Moisés não está tratando a gente como deveria tratar, e eles começam a falar mal de Moisés, Arão e Miriam. E o texto diz que Moisés se calou. E na sequência, Miriam recebe a lepra, Arão não. E a ideia é que Deus defendeu. E é dito o que sobre Moisés? Que não houve homem mais manso do que ele. Dá para imaginar? Às vezes, em casa, somos o quê? 5, 4 pessoas, dependendo do tamanho da família. E você já fica louco quando 3 começam a reclamar ao mesmo tempo. Imagina 3 milhões de pessoas na sua orelha, que saíram do Egito com Moisés. Moisés, não tem água. Moisés, estou cansado de comer maná. Moisés, olha, não tinha túmulo suficiente no Egito e nos trouxe para morrer aqui. E a todo momento, ele não tinha como peitar esse povo. Ele ia fazer o quê? Senhor, contempla. Senhor, contempla. Senhor, contempla. Quem foi transformado por Deus é manso, e quem foi transformado por Deus é longânimo. A ideia de longanimidade, literalmente, é aquele que tem um longo caminho até a ira, ou demora a chegar até lá. Então nós temos 2 tipos de crente. Nós temos o crente Fusquinha e temos o crente Ferrari. Quem que pega de 0 a 100 mais rápido? A Ferrari. Mas o crente tem que ser o Fusquinha na ira. Ele não pode ser a Ferrari. Você não pode ser aquele que, olha, em 5 segundos eu já estou explodindo como um vulcão. Tem que pôr a chave lá e nem ligar. Mas eu tento fazer de uma maneira espirituosa a questão, mas isso é sério. Porque isso é o caráter de Cristo que Paulo está dizendo aqui. Quando Deus salva alguém, Ele separa para que essa pessoa seja parecida com Jesus Cristo. A igreja é o lugar onde nós podemos ver o poder transformador do Evangelho em transformar pessoas. Em pessoas que não se parecem com Cristo,
para pessoas que se parecem com Cristo. Isso é o foco de tudo que acontece na igreja. Cada estudo, cada discipulado, tudo é empurrando e trabalhando para que você seja parecido com Cristo. Não que você seja um batista, não que você seja um fundamentalista, mas para que você seja parecido com Jesus Cristo. Na igreja nós podemos ver também que o Evangelho tem poder de fortalecer pessoas para imitarem a Cristo. Olha o verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. O verso 13 não vai poder existir na sua vida se o verso 12 não estiver já ali desenrolando ou desenvolvido na sua vida. Não tem como perdoar não sendo longânimo, não sendo misericordioso, não sendo benigno. Você só cancela a dívida do outro porque você entendeu que a sua dívida com Deus foi cancelada. Você fica com o prejuízo do outro, porque perdão é isso. Quem não perdoa, o que essa pessoa tem em mente? Essa pessoa ultrapassou uma linha que eu imagino que ela não deveria ultrapassar, então ela não reconheceu o meu valor, então eu me sinto no direito de punir essa pessoa. Então a punição é eu não perdoá-la, eu não retirar a culpa dela, e aí entra a falta de perdão abre para vingança, para amargura, maledicência e por aí vai. Então quem não perdoa, ela olha para outra pessoa e diz, você me deve, mas ela nunca se vê como devedor. Se você não estiver na presença de Cristo, entendendo, olha, sua dívida foi paga, você não deve nada para Deus, o céu é teu agora, por causa do que eu fiz por você, então perdoe. Quem tem contato com o Evangelho, o poder do Evangelho, de fortalecer pessoas a imitarem Cristo, nós somos fortalecidos para resistir em situações difíceis. Como que nós podemos resistir a uma situação, aquela goteira de dificuldade dentro de casa? Perdoando e suportando. E a ideia de suportar não é que você se coloca para ajudar, como um alicerce. É que você suporta a dificuldade de estar com alguém difícil. Você suporta lidar com pessoas que a todo momento estão ali te testando, tentando extrair o pior de você, não o melhor de você. Quem está fortalecido com Cristo tem poder para sustentar essas coisas, aguentar estas coisas. Às vezes o marido que não demonstra um tipo de carinho pela esposa, não consegue passar o dia, ele passa o dia sem dizer uma palavra que seja de elogio para a esposa. Ou a esposa, ou o marido que tem que aturar a esposa que só reclama, que só cobra, que só vê o defeito e não vê o que foi feito. Às vezes os filhos que precisam suportar os pais, que realmente não entendem a dor que ele ou ela está experimentando. Às vezes os pais que precisam suportar os filhos na sua limitação, que é comum da idade. Porque os pais, naturalmente, são mais maduros que os filhos. Se você não estiver com Cristo, como é que você vai suportar todas essas coisas? Então, quando não suporta, o que acontece? Chuta o balde e vai cada um para o seu lado. Estar com Cristo é importante. Nós somos fortalecidos para sermos iguais a Cristo. Olha só o final do verso 13. Assim como Cristo, toda vez que você perdoa, você está imitando a Cristo. Toda vez que você pega a dívida, é que eu não tenho nenhum papel aqui para amassar. Você pega o papel e você amassa e você joga no lixo e diz, a sua dívida está no lixo, eu não me lembro mais dela, ela não existe. Perdão não significa amnésia. Não significa que, olha, eu esqueci o que você fez. Perdão significa que toda vez que você lembrar do acontecido, aquilo não te domina ao ponto de você tratar a pessoa diferente. Você lembra, olha, realmente você falou o que não deveria ter falado, você fez o que não deveria ter feito, mas isso não me domina ao ponto de eu te tratar diferente. Isso não tem poder sobre mim. Te perdoei. Você está livre. O Evangelho também nos dá o poder de proporcionar às pessoas relacionamentos significativos com bases sólidas. Olha o verso 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E o verso 15. E a paz de Deus,
para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, estas coisas precisam existir aqui na igreja primeiro. Na igreja você vê pessoas que são benignas, são misericordiosas, são humildes. Na igreja você vê pessoas que perdoaram, você acaba ouvindo as histórias, você acaba ouvindo os testemunhos e o que Deus tem feito, e aquilo te anima. Na igreja você percebe que pessoas estão passando por uma dificuldade maior que a sua. Geralmente, quando estamos sofrendo, nós pensamos o seguinte: eu sou a pessoa que mais está sofrendo no mundo, ninguém está sofrendo mais do que eu. E aí chega o João ou a Maria do seu lado e diz: olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Aí você volta para casa pensando: eu não estou sofrendo nada, eu não estou experimentando nada. Eu tenho 2 doenças, eu tenho hepatite autoimune e eu tenho doença de Crohn. As duas, uma ataca o meu fígado, outra ataca o meu intestino. E eu tenho que tomar alguns remédios caros e pesados. E toda vez quando eu vou para o hospital, eu volto a pensar: eu não tenho nada. Eu tenho todo mês ir lá fazer uma consulta periódica e eu passo por certos corredores. Por exemplo, eu passo no corredor da cirurgia plástica, que tem lá num dos hospitais que eu tenho que ir, e eu volto para casa dizendo: realmente, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu passo no corredor, por exemplo, do pessoal do diabetes, fala: eu não tenho nada. O pessoal que está saindo de uma amputação por causa da diabetes, ou como foi falado aqui de um irmão com diabetes que já perdeu a visão de um dos olhos, e eu volto para casa dizendo: eu não tenho nada. Quando nós olhamos ao nosso redor e tiramos os olhos do nosso umbigo, nós podemos contemplar de fato que nós somos abençoados. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, mas nós temos Deus. E quem foi tocado pelo Evangelho tem o poder de proporcionar às pessoas. Não é que você vai receber, é você quem vai proporcionar às pessoas relacionamentos significativos com bases sólidas. Relacionamentos fundamentados em amor, onde a perfeição jaz no que eu estou disposto a entregar e não a receber. O texto diz, no verso 14, sobre tudo isto, sobre a humildade, sobre a mansidão, benignidade, sobre o suportar, sobre o perdoar, sobre tudo isto, revesti-vos, coloquem a roupa. Pegue aquela peça de roupa, coloque sobre vocês amor. É você quem vai se aproximar do outro e vai se relacionar com base nesse amor, porque você está revestido disso. Revesti-vos, porque isso é o quê? O vínculo da perfeição. Ontem, no Salmo 127, algumas pessoas pensam que para manter a família unida é bom ter uma boa casa. Outros pensam: olha, para manter uma família unida é bom ter uma boa segurança, às vezes até segurança financeira. Olha, para manter uma família unida é bom não faltar nada na mesa e sempre ter do bom e do melhor. Mas o Salmo está nos ensinando o seguinte: para manter uma família unida é bom ter Deus. E quando nós entendemos que é o amor de Deus que nos une a Ele, nós vamos nos aproximar de todos que estão ao nosso redor com essa ideia, imitando a Deus. O único vínculo que eu tenho com você é que eu te amo, mais nada. Não é que eu estou te entregando uma lista de faça. Quando 1 Coríntios diz, capítulo 13, o amor não se ressente do mal, a ideia de ressentir é, o amor ele não ama fiado. Sabe o que é o termo fiado? Põe aí no caderninho, eu vou lá comprar fiado. Você compra para pagar depois. A ideia do amor não se ressente do mal é que você não tem uma lista de coisas para cobrar da outra pessoa. Não vai chegar no final do dia: olha, eu te amo e eu vim aqui passar a régua, vamos acertar as contas. Não. O único vínculo que eu tenho de relacionamento com você é porque eu estou disposto a te amar. Independente do que você esteja disposto a fazer comigo, mas a minha disposição é amar você. A igreja é a base desse relacionamento. Se não existir isso aqui, você será um membro deficiente da sua família. Se você não amar quem está ao seu lado na igreja, você não vai ajudar essa pessoa a ser um bom membro da família onde essa pessoa está inserido. Quarto,
ainda dentro desse relacionamentos significativos, relacionamentos que testificam de um caminhar íntimo com Deus. O texto diz no verso 15: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O Evangelho é o caminho de comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, temos paz de Deus. E por causa disso, não me sinto atribulado, ou as tribulações externas não têm poder de roubar aquilo que Deus dá. Então vamos recapitular rapidinho. Você vem à igreja, porque aqui nós temos o laboratório de Deus. Tem alguém que está fazendo ciência de algum tipo aqui que precisa ir para o laboratório? Eu acho que todos aqui já devem ter pego pelo menos um sapo e tentado abrir em casa, né? Fazer alguma experiência, ou ter brincado de cientista alguma vez. E a ideia de ciência é o quê? Aquilo que pode ser reproduzido em laboratório. Aqui é o laboratório de Deus. Aqui é onde a ciência do Evangelho ela é comprovada domingo após domingo. Deus transforma, Deus muda, Deus capacita, Deus preenche. E quando nós observamos isso, nós sabemos, dá para reproduzir isso em casa. Eu vou pegar essa ciência e vou aplicar lá em casa. Minha casa vai se tornar o laboratório de Deus agora. Se funcionou aqui na igreja, também eu creio que vai funcionar lá em casa. O poder para capacitar a servir uns aos outros, versos 16 a 17, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Só um breve testemunho sobre o poder do louvor, né? Quando cantou da minha casa eu tenho saudade, eu me segurei para chorar aqui, porque eu lembrei da minha igreja, não da minha casa, mas da minha igreja, que foi o meu lar. Porque esse hino cantava demais lá, e eu gosto muito desse hino. E eu lembro dos irmãos que estavam à frente cantando esse hino, e a saudade que eu tenho desses irmãos. Isso, o que proporcionou essa lembrança boa em mim? O louvor. O louvor. Que bom será, irmãos, para a família, quando vocês se reúnem para cantar a Deus, e a lembrança que os filhos vão ter é dessa: olha, nossa família, nós nos juntávamos para cantar ao Senhor. Olha, eu lembro do papai chegando, sentando na ponta da mesa, abrindo a palavra e lendo para nós. O filho, ele tem a possibilidade de ir para o mundo, mas essa lembrança ele nunca vai poder apagar. Ele pode esconder e omitir das pessoas que estão ao redor, mas no íntimo ele nunca vai apagar esse testemunho no coração dele ou dela. Nós podemos servir com sabedoria por meio do ensino e admoestação. Eu digo para você, por mais que você tenha um temperamento introvertido, que o introvertido pouco fala e pouco se relaciona. O introvertido ele tem um campo de amizade muito pequeno, limitado a 1 ou 2 pessoas no máximo. E o extrovertido, ele fala com todo mundo, mas às vezes ele não tem um relacionamento profundo com todos. É uma pessoa que tagarela muito. Mas a igreja é um ambiente onde o temperamento não pode atrapalhar o seu crescimento. Porque você tem que ouvir, você tem que ser ensinado ou ensinável e admoestável também, e vai chegar um momento onde você vai precisar abordar e falar algo para alguém, e pôr algo na cabeça de alguém. Se a sua filosofia de igreja é: eu sento no banco, canto, faço minha parte, mas eu não quero ter contato com ninguém, você não está entendendo o que Deus planeja por igreja. E eu digo para você que você mesmo está roubando de si a oportunidade de crescer mais, de ser mais aperfeiçoado por Deus. Poder para servindo ou servir como uma extensão do culto ao Senhor. O texto diz que além da palavra habitando, para que assim nós possamos ensinar e admoestar, que nós precisamos nos unir para cantar a Deus. E eu confesso, eu fiquei muito impactado com vamos dizer assim, o quão vibrante é o louvor dessa igreja. O quanto que, pelo menos, vamos dizer assim, no timbre, vocês cantam com alegria. Eu não sei o coração de todos, mas para mim, me deu um efeito bom. Sentando aqui, ouvindo vocês, eu fiquei animado. É como se estivesse um
um batalhão vindo atrás, eu tenho que correr, senão eles vão me atropelar. Eu preciso acompanhar o ritmo. Eu me senti motivado a cantar com todas as veras da minha alma, só de ouvir vocês cantando. Se o louvor faz isso, quanto mais o testemunho, irmãos. Se o louvor faz isso, quanto mais você perceber que alguém precisa ouvir algo, e com toda a ousadia do Espírito Santo você chega lá e fala, irmão, olha, é importante que você medite nisso. Irmã, é importante que você pense nisso. Não fique pensando, olha, eu não vou me meter porque senão vai dar problema. A pior política que pode existir na igreja é a política da boa vizinhança. Sabe o que é a política da boa vizinhança, né? Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo, a gente vive a nossa vida sem problema nenhum. Aqui na igreja isso não pode acontecer. Servindo com grata consciência de representar o Senhor Jesus Cristo. Verso 17, e tudo o que fizerdes em palavras ou obras, fazei em nome do Senhor. Você está representando Jesus. Quando você ensina como um representante dele. Quando você admoesta como um representante dele. Quando você canta para ele. Por último, esse foi o primeiro pensamento. É bom construir e proteger esse vínculo na igreja, você, sozinho, sua família e a igreja local, porque aqui você vê que o Evangelho tem poder. E a segunda razão é, na igreja local, o salvo é equipado para abençoar a sua família. E aqui eu vou citar basicamente, uma frase simples, o resumo de tudo que foi falado, agora voltando para a família. Por meio de um caráter transformado pelo Evangelho, e testificando do poder transformador do Evangelho, você diz a todos que estão ao seu redor que Deus tem poder. Porque os que estão ao seu redor conhecem você antes e depois. Chegam para você e dizem, olha, você mudou. Olha, se você já ouviu essa frase, você ganhou o troféu do céu. Se você já ouviu isso, se alguém já chegou em você e falou, olha, realmente você está muito diferente. Olha, realmente, se tratando de incrédulo, ele vai dizer o seguinte, olha, sua religião de fato mudou você. Se você ouviu isso, é sinal de que o Evangelho está ganhando muito terreno na sua vida. É impossível as pessoas não notarem a sua transformação. Estando na igreja, vivendo de maneira saudável, você é equipado para abençoar a sua família por meio de um caráter transformado. Caráter, não hábitos, o interior, o centro, o que move todas as coisas é mudado. O seu caráter é transformado. E você testifica do poder transformador do Evangelho. Irmãos, quantas famílias, conforme foi falado, acho que no primeiro culto na sexta-feira, foram ganhas por causa de um membro que foi transformado e a família toda viu a transformação. A família toda viu, olha, realmente é outra pessoa, e aquilo trouxe mais um, e a família toda veio. Se você for uma pessoa na igreja e outra em casa, não vai ter nenhum tipo de testemunho eficaz. O segundo, você é salvo e equipado e preparado para abençoar a sua família por meio de um coração perdoador, testificando do poder restaurador do Evangelho. Teve um outro irmão que, bem antes, ele se dedicou a construir uma casa para a família, lá na minha igreja. Ele construiu uma casa de 3 andares. Ele era mecânico e sabia também de alvenaria, então ele chegava sábado e domingo e virava de construir, e ele começou a deixar de ir à igreja. E com isso a esposa vinha com os filhos, e ela sempre falava, pastor, meu esposo está preso na construção daquela casa. Está preso na construção daquela casa. Então ele não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para Deus, até que chegou um tempo que alguém notou a carência da esposa. E soltou algumas palavrinhas que ela não ouvia em casa, ganhou o coração dela, e resumindo, ela se interessou por outro homem e saiu de casa. Chegava ao ponto dela fazer a cabeça da filha, para a filha ficar gravando os momentos em que ela fazia o pai perder a cabeça e ele agia com violência, para na hora que chegar no dia, está vendo, esse homem é descontrolado. E ela queria ficar com toda a casa. Eles se separaram e recentemente, ele estava vindo à igreja, mas não estava vindo com muita frequência,
E aí eu soube que a filha está querendo voltar a morar com o pai, mas todas as vezes que eu conversei com ele, ele disse o seguinte: olha, eu reconheço que eu coloquei outras coisas como prioridade e não Deus. Eu sei que eu errei e eu sei que a minha esposa perdoou, mas se ela voltar arrependida hoje, eu perdoo e eu restabeleço meu relacionamento com ela. Se minha filha voltar, a filha chegou ao ponto de no meu escritório chorando, dizer: olha, meu pai voltou a beber, porque ele era um alcoólatra, e da noite para o dia, na salvação, ele parou de beber. E um dia minha esposa e eu no escritório, ela falou: meu pai voltou a beber, e chorando e tal, e ele falando as histórias de um lado, e elas falando a história de um outro, e eu falei assim para minha esposa, enquanto nós levávamos essa menina para sair da igreja, eu falei: amor, só Deus pode nos ajudar agora, porque uma palavra de uma palavra, se Deus não revelar, eu não sei. E aí do portão de casa, do portão da igreja, eu moro na igreja, casa pastoral, do portão da igreja até a minha casa, minha esposa e eu, nós fomos orando. E nesse dia estava minha sogra, a mãe da minha esposa, e as tias da minha esposa, as irmãs da minha sogra. Quando eu coloquei o pé na porta de casa, o telefone tocou. E era uma irmã da igreja muito próxima dessa mulher que tinha adulterado. E ela falou assim: pastor, olha, eu estou preocupado com a menina, falou o nome da menina, né, Maria. Estou preocupado com a Maria, ela está mentindo demais, pastor. Toma cuidado com ela. Essa mulher nem sabia que eu estava conversando com a menina. Olha, ela falou isso para mim, quando eu fui lá ver era outra coisa e eu já estava desconfiado. Eu estou contando essa história porque começou errado, mas a pessoa está tentando terminar de uma maneira correta, com perdão. Você precisa perdoar na sua família também, mesmo os incrédulos, ainda mais você que conhece a verdade. E se você que conhece a verdade e tem o cônjuge que está na igreja, mais ainda, não tem desculpa de: olha, você vai dormir no sofá e eu vou dormir na cama. Pai, eu não vou falar com você. Filho, você vai ficar de castigo. Não, é uma extensão da igreja agora que está ali dentro. Os que estão com o evangelho têm poder para fazer isso. Você é salvo, equipado e preparado para abençoar a sua família por meio de um alvo maior e melhor, testificando do poder libertador do evangelho. Qual é o alvo da família? Paz e amor. Parece até aquele moto hippie, né, dos hippies dos anos 60 lá. Paz e amor. Mas no evangelho é assim. Qual é o alvo do seu convívio e família? Amar uns aos outros e ter paz. E isso começa na igreja. E por último, você é salvo e equipado e preparado para abençoar sua família por meio de uma sincera devoção a Deus, testificando do poder da presença de Deus no evangelho. O verso 16 e 17 é praticamente um culto, cantando de coração ao Senhor com hinos, salmos e cânticos espirituais, fazendo para o Senhor no serviço aos homens. Por meio de uma sincera devoção a Deus, você vai mostrar para aqueles que estão ao seu redor qual é o impacto que Deus tem na sua vida. Qual é o impacto que Deus tem na sua vida? Para a gente concluir. Primeiro, se você é a única pessoa salva em sua casa, e isso foi falado um pouco ontem, a igreja é o ambiente onde você pode ter uma família segundo o coração de Deus. A igreja tem que trabalhar para isso. A igreja não pode dar um mau testemunho desse intento de Deus. Ela não substituirá a sua família natural. Apesar que uma família da igreja lá está voltando para Paraíba, porque a mãe do rapaz está passando de muitos problemas de saúde, e ele entende que ela pode partir rápido, então ele deixou tudo que ele construiu no Rio, está voltando lá para a terrinha dele, para cuidar da mãe, e na hora dele se despedir da igreja, nós fizemos até um culto de despedida, ele falou chorando: olha, vocês são a minha família. Eu estou voltando para minha casa, mas eu estou deixando a minha família aqui. E às vezes é assim que nos sentimos aqui dentro, ou devemos nos sentir. Que toda vez que o culto termina, fala: eu estou deixando a minha família. E aí você volta para a sua família natural, não como se ela valesse menos, mas com mais motivação ainda de investir nela para que ela venha para Cristo. Ela não substituirá a sua família natural, mas lhe ajudará a como servir a sua família natural, a sua família de sangue. O convívio na igreja te capacita para isso. Sua família, se a sua família salva e congrega aqui, disponham-se
a serem uma família para aqueles que estão com lares destruídos ou sem referência. É o desafio lançado a você. Isso vai envolver que você pare e preste atenção, que você se relacione com as pessoas, mas adote alguém. E isso é bíblico, porque a Bíblia fala que nós somos adotados por Deus. Em Efésios 1:5, predestinados para adoção de filhos. Em Gálatas 4 também fala de adoção, nós somos recebidos como filhos na família de Deus. Adote alguém da igreja, seja uma boa influência, que vocês possam ser, pela mão de Deus, o refrigério para o aflito e o abatido pelos problemas familiares, que chegam aqui, como eu disse, um caco. Você seja a cola, né? o juntar ali e trabalhar, ou ser trabalhado na mão de Deus. Construir pontes na igreja fortalece a comunhão em Cristo e proporciona renovação de forças para os que precisam testemunhar num lar em trevas. Você pode ser uma bênção na mão de Deus na vida de outra pessoa. Vamos orar.